programa tem o oferecimento de Santos Dumont Condomínio Aeronáutico, pista balizada, asfaltada, lotes para hangares e residências, no interior de São Paulo. Você mais perto do seu próximo voo. No Porta de Hangar tomamos o café Sete Senhoras, um café com blend especial, em grãos, pó, cápsula ou embalagem especial para a sua empresa. A Black Hawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves, aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação, Ricardo Beccari. Prazer estar com você no Porta de Hangar, o canal da aviação. Hoje nós temos uma companhia muito legal, mas antes, inscreva-se no canal se você não é inscrito, dá aquele like maravilhoso. Vamos balançar o sino do Porta de Hangar e dividir esse assunto que hoje vai ser muito legal. Estou aqui para receber meu amigo Vitor Cedrini, que também é fotógrafo. Bem-vindo ao Porta de Hangar, Vitor. Obrigado, bom dia. É um prazer estar aqui com você em São Paulo. E pergunte tudo o que você quiser. É um prazer, é uma honra ter você a bordo do Porta de Hangar. Você que é um fotógrafo tão conhecido, um spotter tão conhecido, agora mudou o nome, né? Agora é spotter. Daqui a pouco a gente vai perguntar sobre isso. Como é que você começou na aviação? Bom, na aviação em si, eu comecei em 1971, setembro de 71, para ser mais exato, trabalhando na Alitalia, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão. E comecei trabalhando no check-in, eu fazia check-in. Depois passei rampa, balanceamento. Na Alitalia foram 30 anos de trabalho e eu fiz de tudo. Eu brinco que eu só não varri o chão nem lavei. Mas até café na sala VIP, quando a menina faltava, eu fazia café para substituir. Sambava e dançava. E foi uma vida muito interessante, cansativa, com horários irregulares, tipo permanecendo no aeroporto 25 horas, às vezes quando havia um atraso, um cancelamento. Mas muito interessante porque eu conheci muita gente, muitos povos, e foram experiências legais. Teve experiências bravas. Não tão legais. Tipo overbooking, que sobravam às vezes 20 e poucos passageiros, e eu dizer que italiano grita seria pleonasmo vicioso. Todo italiano grita. Então eu escutava muita gritaria, muito desaforo, aquelas frases feitas, mas meu bilhete estava escrito ok. Dava vontade de dizer, sim, tolinho, ok não significa muito. Venderam a mais, não cabe, o senhor sobrou. Só que aí eu ficava reprotegendo, era o termo que a gente usava os passageiros, até o último voo que saía naquele dia. Eu mandava o passageiro via Frankfurt, via Paris, via Londres. Cheguei a mandar passageiro para Nova York para fazer Rio, Nova York e Roma. Nossa, uma volta boa, né? Os voos estavam lotadíssimos. Tinha autoestação na época, que era de setembro a dezembro, esse era o pior período, as tarifas eram mais baixas. Então tinha muito mais passageiro do que no dia a dia, digamos assim. Na época do glamour da aviação, né? Agora, era a época do glamour da aviação. Realmente as pessoas eram, como poderia dizer assim, ser ofensivo, mais finas. Mais elegantes. Mais elegantes, vestiam-se melhor. As pessoas embarcavam com trajes mais adequados, seria superado de hoje em dia, porque hoje em dia embarca-se de qualquer chinelo, jeito, camiseta, calção e está tudo bem, né? E naquela época, que aviões que, por exemplo, usava, a Alitalia usava? Bom, eu comecei a trabalhar, era o DC-8-62. Maquinão, né? Era um maquinão, um senhor avião, e, se eu não me engano, a configuração era 16 por 154. Depois dele veio o DC-10-30, que era outro maquinão, né? Era um wide body, literalmente, em 1974. E depois colocaram o Jumbo na linha para o Rio. Depois do Jumbo, houve uma época que foi 767, por pouco tempo. E quando ela parou de voar para o Rio, que isso foi em 2001, após o infeliz 11 de setembro, ela usava o MD-11. E fechou,
todos nós fomos dispensados e a Alitalia voltou ao Rio 10 anos depois. Mas já era outra Alitalia, porque eu trabalhei na Alitalia Linea Aerea Italiana Società per Azione. E aí, quando ela voltou, já era a Alitalia Companhia Aérea Italiana. Depois virou a Alitalia Società Aérea Italiana. E depois acabou. Agora não temos mais a nossa Alitalia. Mas era uma empresa que eu aprendi a amar. Achava aquela pintura linda, antiga, mas linda. Casava muito bem nos aviões aquela cauda da Alitalia, né? Que legal. A paixão por fotografia de aviação, quando é que começou e aonde começou isso aí? Deixa eu dizer como é que começou isso. Até meus 10 anos, eu era apaixonado por carros. Eu sabia a marca de todos os veículos, de que país eram. Meu pai foi trabalhar na Real Aerovias em 1960. Nós morávamos no Rio, em Copacabana, e ele foi trabalhar em Congonhas. No início, a Real dava passagem para ele ir voltar todo final de semana. Depois tiraram e ele começou a fazer de ônibus, estava cansativo. Aí ele disse, vamos morar em São Paulo. Viemos morar em São Paulo, na rua Vieira de Moraes, 668. Do lado do aeroporto. Do lado do aeroporto. Eu estudei no colégio Mininópolis, no Brooklyn. E meu programa era sair da escola, ia para casa, fazia o dever de casa, pegava a bicicleta e ia para Congonhas de avião, na prainha. E já antes de sair do Rio, eu tinha aprendido a escrever para companhias aéreas, pedindo cartões postais, timetables, frota da empresa. Eu sempre me interessei por frota. E depois eu passei a não ficar contente com isso, porque faltava algo mais. Eu decidi fotografar. Meu pai tinha uma câmera Agfa alemã, daquelas que abre, era tipo um fole, e o filme dava 6 negativos, 6x9. 120, né? 120. Era complicado, porque eu fotografava no olhômetro. Eu nunca tive o fotômetro, que era meu sonho de consumo. Mas fotografia era uma coisa muito cara. Muito. Tudo importado. Continua, né, Cedrinho? Ainda continua a ser. Bom, perdi muita foto, tá? Super exposta, pouco exposta, cortei o nariz. Mas eu fotografava em Congonhas, mas o meu Congonhas era outro Congonhas. Eu subia por uma entrada que tinha na lateral do hangar da VASP. Era uma subidinha, você subia por ali, saía no pátio da VASP, e aí você ia andando. Você passava na VASP, passava na Varig, na Cruzeiro, no hangar de nariz da Paraense, que, se eu não me engano, tinha sido o primeiro hangar da Real. Depois, à direita, tinha o hangar da, então, Sadia. Ninguém me dizia nada, tá? E eu passei a anotar todas as matrículas. Eu tenho uma frota comercial brasileira feita na máquina de escrever por mim, que eu ia anotando os tipos de avião e as matrículas. Coisa de doido, né? Vamos dizer que eu tenho um parafuso solto, mas isso é a raiz do spotter, né? Eu me orgulho do meu parafuso solto. E por ali eu ia andando e chegava no aeroporto, onde tinha os bombeiros, do lado ali final. Os bombeiros ficavam ali. Do lado da Washington Luiz, sim, né? Dali eu entrava para o aeroporto propriamente dito e ia para a varanda. E a varanda era um must, né? Infelizmente, o Congonhas de hoje em dia, você não tem mais onde ver avião, a não ser que você esteja embarcando. Mas fora isso, eu não sei atualmente os spotting points quais são, mas não devem ser muitos, né? E realmente era uma época... Tinha já seus problemas, tá? Às vezes tinha aquele, não pode fotografar avião, é proibido. Me lembro uma vez que um fiscal, não sei o que era, me disse, abre a máquina que eu quero ver o que você fotografou. Aí eu falei, olha, se eu abrir a máquina, nem eu nem o senhor vão ver o que eu fotografei, porque vai ver lá o filme. E depois eu voltei a morar no Rio. E meu pai me deu uma Yashica D. Aí eu me senti... O máximo. O máximo, porque já dava 12 fotos, se eu não me engano, 6x9. E só tinha um problema, não tinha a tecnologia de hoje. Por exemplo, você girava você mesmo o filme. Você apertava um botão, girava número 2, número 3. Às vezes, na ânsia de fotografar, você fotografava uma foto trepada na outra e perdia a foto, porque você não tinha girado o filme. Isso quando o filme não soltava do carretel dentro da máquina, também podia acontecer. Mas aí foi melhorando.
Realmente eu passei a me sentir melhor quando eu comecei a trabalhar, em 1971, comecei a viajar para o exterior, e aí eu comprei uma Pentax. Aí eu comprei a minha primeira Pentax SP, depois comprei uma SP2, comprei a tele de 135, que já era um chub. Aí você ficou completo. Uma tele, e carregava aquilo tudo. Aí eu passei nas viagens a levar aí a Chica D para fotografar em preto e branco, uma Pentax para fotografar em slide e a outra Pentax para fotografar em papel a cores. Era um peso nas costas, tá? E a Pentax, que eu me lembro, o encaixe era de baioneta, não era de rosca. Com certeza era outro modo, porque hoje em dia com a digital você faz o preto e branco e o cor e não precisa mudar ISO nem nada. Naquele tempo você queria usar um filme de ISO 100, você tinha que comprar uma câmera só pro 100 ou pro 400. Hoje é uma moleza fotografar. Eu me lembro de filme que o Chan era preto e branco, era o Ilford. Se eu não me engano era inglês. Uhum. E o resto era Kodak, ainda existia o Agfa. Tri-X-Pan, Plus-X-Pan, FP4, FP5. E o slide era o Ektachrome. Ektachrome. Que no Brasil não tinha Kodachrome. Isso que eu ia te falar, Ektachrome não tinha aqui no Brasil e era difícil de revelar, né? Sim, sim. Aquele que eu comprava no exterior era um problema porque quando eu acabava o filme, eu tinha que ou eu ir ao exterior ou mandar por alguém para um outro trazer. Isso era um complicador da questão. Mas tinha uma qualidade incrível, né? Agora, a qualidade era muito boa. Uhum. Agora, a diferença de hoje em dia é que você comprava um filme de 36 poses, você não tirava 36 fotos do mesmo avião. Não. Você poupava aquilo, você tirava uma, duas no máximo, e aí aguardava, vamos ver como ficou. Isso aí você ia revelar aquela ânsia, como terá ficado. Às vezes estava maravilha e às vezes estava sofrível, nem tanto, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi, assim, o primeiro avião, o mais icônico na sua carreira? O primeiro que você gostou mais e o mais icônico? E qual foi a tristeza de, por exemplo, não ter fotografado um certo avião? Teve isso aí também? Por exemplo, quando eu comecei a gostar de avião, a frequentar Congonhas, o ícone era o Caravelle. O horário do Caravelle era um must. Você tinha que estar em Congonhas para ver o Caravelle da Varig, que era da série 1, não tinha reverse. E em dias assim chuvosos ou de mau tempo, ele soltava o paraquedas na frenagem. Aí uma Kombi da Varig ia atrás, recolhia o paraquedas. E depois veio o Caravelle 6R, que a Cruzeiro teve, a Panair, e ele já tinha o reverse, então não tinha paraquedas. Já não dava uma foto legal. O tchan do Caravelle da Varig era o paraquedas. E o som também, né? Era barulhento. O som era... maravilhoso. Bom, som quem tinha som, Caravelle, o 111, que realmente era muito barulhento, e dos aviões turbo-hélice, o Viscount, os que tinham motor Rolls-Royce Dart, né? O Herald, o YPS-11, o Bocomoco. Uhum. E o Elettra era um som todo característico, né? Era lindo, diferente dos outros. Um som lindo, a partida do motor tinha um som lindo. Mas, assim, relembrando, não sei se interessa a todo mundo, havia a posição em frente à varanda de Congonhas, que o avião vinha de frente para você e girava no T, que era em curva. E o C-46 tinha aquela janela ampla no cockpit, e o comandante colocava a cabeça para fora para tentar ver se ele estava encaixando o avião no T de parqueamento certo. E o C-46 me marcou porque ele tinha como é que eu posso explicar? Um silvo, um guincho do freio, e ele bloqueava uma roda e girava a traseira, né? E a asa chegava quase na varanda. Ali eu cheguei a ver DC-6C do Loja Aéreo. Que legal. E você tinha aquele contato maior com a tripulação, né? Sim, e tinha o smelling do aeroporto. Sim, cheiro de querosene aquele maravilhoso. Cheirinho de querosene. Às vezes, dependendo do que você estava, até o cheiro do pouso, da queima da borracha, como eu dizia. Né? É muito gostoso. Era muito gostoso. E a variedade, né? Porque hoje em dia, assim, você tem o quê? Airbus, Embraer, 737 acabou. E ATR. Dependendo de onde você mora, ATR, às vezes um widebody qualquer. Mas não tinha aquela variedade que tinha. Puxa, eu vi DC-3, DC-4, DC-6, Constellation da Panair, Super Constellation da Varig.
Para mim, um ícone era o Super H da Real. Lindo. Meu pai trabalhou na Real. Eu achava aquele avião assim... Você voou no Super Constellation? Não, eu tenho certas frustrações aeronáuticas. Eu exemplo? Nunca voei de Super Constellation, nunca voei de Vicont, incrivelmente. Eu voei bastante porque meu pai foi comandante. Nunca voei de Herald, nunca voei de YPC-11, agora voei muito de Electra. E voei naquele lounge lá atrás, magnífico. E outros tempos, né? Tinha um canapézinho, bebi Campari no Electra, bebi uísque no Electra. Que legal. E eu fazia questão de voar de Electra, não queria vir de jato, eu queria vir de Electra. E eu participei do último voo de Electra do Santos Dumont para Congonhas. E aí teve um coquetel ali no Salão Nobre, e aí eu cometi um grande erro que hoje eu me arrependo. Tinha o Rubel Thomas, estava lá o Omar Fontana. Grande Omar Fontana. E o Omar Fontana era uma pessoa muito acessível. Sim. E ele gostava de avião. Aí eu fiquei conversando com ele, tomando meu esquinho, e aí chamaram para o voo de volta. Aí eu disse, puxa, uma oportunidade única, conversar com o Omar Fontana. E eu não fui. E eu disse, bom, eu vou voltar do 737 para ver como é que é pousar no Santos Dumont do 737. E o tchan do voo foi o voo de volta, porque ele deu um rasante no Santos Dumont. E eu não estava a bordo. E eu voltei de 737. Mas foi um erro. Faz parte do jogo. Foi. Gente, é o seguinte, nessa época que o Cidrinho está falando, eu tive o prazer de pegar um pouco desse glamour de Congonhas. Era um aeroporto gostoso, o cheiro era gostoso, tinha cheiro de café. Lá fora, em cima, na varanda, tinha um restaurante maravilhoso e você ficava perto realmente dos aviões. Sim. Você sentia os aviões, digamos assim. Sentia os aviões. Agora, eu te perguntei uma coisa. Qual foi o avião que você fala, poxa, esse eu não fotografei, que tristeza? Olha, como eu trabalhava no aeroporto, eu não posso dizer que eu fotografei tudo. Mas, às vezes, você via o avião, só que eu estava trabalhando. Não podia abandonar o trabalho para ir fotografar o avião. Sair correndo. Apesar que eu tinha, nessa época, um grande amigo que era fiscal de pátio da Infraero. E ele me ligava e dizia, Cidrini, acabou de pousar um avião aqui diferente, fantástico. Eu disse, sim, mas como é que é? Ele é asa alta, quadrimotor. Eu disse, sim, asa alta, quadrimotor. Pode ser um Hércules. Tem vários. Não, você tem que vir, larga tudo e vem que eu pego a Kombi e nós vamos. E ele me levava com a Kombi da Infraero, hoje posso falar, e era muito engraçado porque ele era uma pessoa muito séria e de seguir estritamente as regras, não ultrapassar a velocidade. Ele era uma pessoa de uma voz de locutor. E ele, quando tinha que reclamar com você, você dizia, não, ok, eu estou errado. Só pela voz dele, ele não precisava gritar ou engrossar. E aí ele pegava a Kombi e dava mais de 60 na Kombi e dizia, cara, e a velocidade? Ele dizia, faço o que eu diga, mas não faço o que eu faço. E a gente literalmente corria atrás do avião para fotografar. Que legal. Ele gostava de você. E ele gostava de mim e gostava de fotografia também. Ele me chamava... de noite tinha inspeção de pista, tá? E eu trabalhava muito na madrugada. Aí dizia, está na hora da inspeção. Topa vir? Eu dizia, topo, lógico. E aí aquela pista de noite iluminada, as laterais todas iluminadas. Galeão. No Galeão. Que legal. E aí ele dizia, bom, na volta eu faço a inspeção, agora vamos até a cabeceira. Aí ele pisava naquela Kombi, sei lá quanto aquilo dava, 80, 90. E eu dizia, cara, se furar um pneu aqui, nós estamos mal. E aí a gente brincava, V2, V1, VR. Íamos até o final gostoso, da pista, cara. E voltávamos. Que legal. E eu fui do tempo que eu já era casado, tá? Minha mulher realmente sempre foi muito tolerável com o meu hobby. Nunca implicou. Gostar, eu até acredito que ela não gosta. Qual o nome da sua esposa? É Vera. Vera, parabéns, é isso mesmo. Tem que incentivar o hobby. Tão legal, um cara tão bacana que está deixando história pra gente. E às vezes, por exemplo, eu sabia, por exemplo, uma vez o MD-11, um dos MD-11 da Varig foi para Geminé, mas ainda com matrícula brasileira, Victor Rocher, Quebec, se eu bem me lembro. Saiu às 2 da manhã, eu estava largando o trabalho, chovia, mas chovia. Eu fui para o pátio, coloquei a máquina em cima da Kombi da Itália, segurei o guarda-chuva com uma mão, acertei a máquina com a outra.
para não perder aquela ocasião única, porque normalmente minhas fotos eu gosto assim, o avião de lado, uma boa luz, naturalmente, sem equipamentos, sem GPU, LPU, o avião puro, limpo. Mas há ocasiões que você tem que tomar uma decisão, ou eu faço, ou eu não faço e não vou fazer nunca mais, se a porta está aberta, paciência. E eu fiquei ali na chuva até o avião estar pronto para sair e fiz a foto. No olhômetro. À noite? À noite, Nossa. sem tripé, e a foto saiu. Então ficou registrado. E tem fotos assim que realmente, ou você faz de sorte, pega na sorte, ou tem fotos que você estuda. Não, é assim, é assado. Eu ia muito no hangar da Varig, porque a Itália fazia algumas pequenas revisões de 747 lá, então me conheciam. E eu levava a máquina. Nessa época não era assim tão restrito. E às vezes eu chegava lá e tinha algum avião que ia embora, só que ele estava todo aberto. Aí eu chegava para os mecânicos e dizia, olha, não me leve a mal, você poderia fechar a porta traseira, a dianteira e a traseira, porque eu preciso fazer uma foto que esse avião vai partir, e precisa ficar registrado o avião. Ninguém tinha me mandado fazer a foto, eu fazia por minha conta. Mas o pessoal da Varig era muito legal. Eles me conheciam, sabiam que eu gostava. Grande Varig, né? Ou me avisavam, ou eu ia lá e dizia, Cedrine, vai lá, fotografa, você é de casa. Pô. E o mesmo ocorria na base aérea, incrivelmente, porque quando eu fui depois... Bom, eu estava na Alitalia, né? Quando a Alitalia parou de voar para o Rio em 2001, eu passei para a SATA, que era a maior companhia de handling do Brasil, eu acho que da América do Sul. Fui contratado por causa do meu relacionamento com as empresas aéreas, porque eu era secretário do Comitê das Empresas Aéreas. E conhecia todo mundo me conhecia, isso para a SATA foi bom. A SATA tinha muitos clientes estrangeiros e eu frequentava muito o hangar, porque eu tinha livre acesso, que eu ia com o carro da empresa até lá, tinha reuniões com a Varig e a máquina morava comigo, sempre junto. Sua namorada? Minha namorada. Na minha máquina eu dizia que era exilada política, porque tinha certas épocas que entrar com máquina já era difícil. Tinha que ter autorização da alfândega, da polícia, da Infraero. Complicado. Então minha máquina entrava e ficava no escritório da rampa. Eu não entrava e saía com ela todo dia. Eu brincava que ela era exilada política. Ela só saía se eu fosse de férias. Ela morava no escritório? Ela morava no escritório, então estava ali sempre pronta. Isso facilitava a minha vida. Muitas das fotos eu fiz assim no susto. Eu mandei há pouco tempo para um amigo meu uma foto do 747 da Força Aérea do Irã. E a pessoa me disse, mas está um pouco contra o sol, né? Eu disse, meu filho... É o que temos para hoje. É o que temos para hoje. Ou pega ou não pega. Taxiou na minha frente, eu corri no escritório, peguei a máquina e fotografei. Não deu tempo de eu dizer, não, eu tenho que ir para o outro lado do pátio para fotografar com uma luz melhor. Foi a primeira e única vez que eu vi um 747 da Força Aérea Iraniana taxiando no lado civil. Ou, se não fizer, tchau, tchau. Então, agora a SATA me ampliou o horizonte no intuito de atender aeronaves estrangeiras com VIPs, com ministro, presidente, príncipe, na base aérea. E eu atendia muito a Royal Air Force. Eles passavam com Hércules, com o VC-10 e até com Canberra passaram uma vez, tá? E eles iam e vinham para eles Falklands, para os argentinos Malvinas. Só que eu tinha que lembrar que com eles eu tinha que falar Falklands. Para não causar um incidente diplomático. E era um atendimento muito legal, porque a tripulação era muito simpática. E eles gostavam de falar sobre o avião. E eu gosto de perguntar, de falar, e me deixavam entrar. Mas o VC-10, é um avião totalmente diferente. O VC-10, o barulho do VC-10... E ele é bonito demais, a música do VC-10 era fantástica, a acelerada do VC-10. E eles passavam com uma certa frequência. Chegaram a passar 2 de uma vez só. E... Eu achava que o inglês fosse mais frio, não é? Não, e eles gostam de aviação. Existem grandes museus na Inglaterra, não é segredo. Grandes publicações, grandes livros. Quando eu passei a viajar, meus contrabandos eram de livros. Porque no Brasil a gente não tinha acesso. Só para contar assim, uma coisa interessante desses atendimentos, uma vez o VC-10 tinha um cachorro a bordo e o VC-10 deu uma pane. E eles disseram, olha, nós vamos ter que pernoitar. Onde poderemos colocar o cachorrinho? Quando eu fui ver o cachorro,
era eu não sei se aquele é mastim, era enorme. um monstro dentro de uma gaiola, que se ele arrebentasse aquilo, eu acho que ele me comia inteiro ali. Era bravo? Não. Era bravo, porque eles estavam levando o cachorro porque ficava em Port Stanley, na base aérea, né? E eu disse, sim, e como eu desembarco esse cachorro? O cachorro não tem certificado, não tem vacina, não pode desembarcar um cachorro. Aí, na base aérea, com o oficial do dia, eu consegui que a base aérea tinha um canil e permitiu que o cachorro ficasse no canil. Eu não podia levar o cachorro para o lado civil sem documento nenhum. E era engraçado porque a RAF tinha umas panes que ocorriam muito frequentemente em dias de muito sol. Aquele dia do Rio de Janeiro lindo, aquele céu azul, praia cheia. Nunca dava uma pane em dia de chuva. Eu dizia, bom, os aviões devem ser muito susceptíveis ao calor, eles têm mais panes. E pernoitava e você notava que eles estavam contentes. Que legal. Porque uma vez eu perguntei a um comandante da RAF o que tem de mais divertido nas Falklands. Ele disse, é contar pinguim e beber cerveja. Porque fora isso, faz muito frio, venta muito, lá venta muito, né? Mas foi uma época muito, muito legal. Legal. Mas eu ia retroceder um minuto, se você me permite, Claro. que é uma outra coisa que eu ia contar. Eu falei de livros que eu comprava, era moambeiro de livros. Eu estudei no Meninópolis, que eu já falei, e na rua Joaquim Nabuco tinha uma livraria chamada Peter Pan. Eles tinham um livro, Pocket Book of Aircraft. Custava uma fortuna para mim, eu tinha 11 anos. Todo dia eu passava na livraria, curtia umas páginas e escondia o livro lá no fundo da prateleira. Para ninguém comprar, porque só tinha aquele. E eu comecei a juntar o dinheiro até o dia que eu finalmente comprei aquele livro. Eu tenho esse livro guardado até hoje. Tá? Que legal. E esse livro era interessante porque Isso tinha... Isso aqui tem uns 60 anos? Isso era da década de 60 e poucos. Né? Esse livro tinha a silhueta de todas as aeronaves com os dados técnicos. E, pasme, tinha fleet list da maioria das empresas estrangeiras. Que legal. E a única brasileira que tinha nesse livro era a Panair. E os aviões da Panair, como muitos sabem, tinham o nome de Bandeirante, né? Uhum. E eles tinham a matrícula e o nome do Bandeirante. Mas então o que eu ia contar é que era muito difícil você ter acesso a coisas de aviação. Eu passei a assinar uma revista chamada Aviation Letter. Eu colocava os dólares no meio de 2 cartões postais, envolvia em papel carbono e mandava por correio. Uma única vez não chegou. Hoje em dia talvez não chegasse, porque usam raio-x, né? Mas era um método de você mandar dinheiro para fazer a assinatura de uma revista, porque você não podia mandar dinheiro para o exterior. Hoje é facílimo. Hoje é digital. Hoje você tem cartão online. De crédito, é online. Não era assim, tem. Passou algum perrengue nesse todo de atendimento no tempo da SATA, coisa e tal? Sim, a gente passava algumas dificuldades, porque, por exemplo, uma vez eu atendi um A330 da Middle East que trouxe o primeiro-ministro libanês. Para a saída, era necessário fazer raio-x das bagagens por motivo de segurança. Eu fiz uma carta para a Receita Federal solicitando o raio-x que a Receita possuía. No dia do embarque, era um feriado, e a Receita não compareceu. Eu tinha a carta que eles iriam comparecer. Eu disse, meu Deus, o que eu faço? Fui falar com a segurança do ministro e disse, olha, sem raio-x, o avião não sai. Aí eu consegui que no outro lado, na carga da United Airlines, eles tinham raio-x. Só que os seguranças que não iam junto estavam armados. Não podia. A Infraero não permitiu. Não tem muito sentido também, né? Aí formou-se não digo um incidente diplomático, mas quase. Como é que eu atraso o avião de um primeiro-ministro que eu não posso fazer raio-x? Aí a Infraero trouxe um raio-x rebocável que eles tinham, o raio-x foi feito e o avião saiu, sem atraso, porque o importante era não ter atraso, lógico. Fora isso, um atendimento difícil, 747 com a primeira-ministra da Índia. Era um 747 da Air India, aquele lindíssimo. E ela trazia 21 bagagens de mão, que estavam no upper deck Senhora. E tinham que ser descidos em 6 minutos para serem colocados no mesmo veículo. Na véspera, o indiano me ligou de Guarulhos e disse, senhor Cedrini, tivemos um problema aqui, não foi respeitado.
levou 6 minutos e 40 segundos para a bagagem descer. Esperamos que no Rio isso não aconteça. Aí eu coloquei os funcionários, tipo obra que vai passando tijolo de mão em mão, para ser mais rápido, e conseguimos fazer dentro dos 5 minutos. O cliente ficou contente. E são detalhes assim... Esse da Air India, inclusive, foi engraçado porque o comandante do Squam veio um enxame de carros Toyota pretos, locados, né? Com todo o pessoal da Air India, mas a Índia tem aquelas coisas de casta, né? E que não se mistura. E foi muitos veículos e a pessoa lá não gostou, a segurança. Mas para que esses carros todos? Por que não vieram 4 em cada carro? Eu disse, olha, supostamente... Talvez seja questão de casta, não pode ser no mesmo veículo. Você nota que as mulheres têm aquele pontinho na testa. Aquele pontinho. E ele brincou, aquele não é pontinho de casta, aquilo é para passar soluço, aquela simpatia que tem, que gruda um papelzinho na cabeça. Legal. Agora, vamos voltar então, assim, hoje em dia, você trabalhou com filme, trabalhou com preto e branco, com cromo, fotografou os aviões clássicos. E naquela sua época, o nome spotter não existia. Não. E nem a câmera digital. Como é que foi para você transformar essa coisa do filme para o digital e ver a situação que a gente tem hoje dos fotógrafos? Como é que você pode avaliar tudo isso aí para a gente? A fotografia de papel, eu talvez seja um pouco retrógrado. Eu achava que a fotografia era de melhor qualidade, digamos assim. Mas eu gosto muito. O preto e branco, por exemplo, eu tenho negativos que têm 40 anos e às vezes alguém me diz, você tem a foto do avião X? Eu mando. Isso aconteceu com um SA-16 da FAB. E a pessoa me disse, não, mas eu não quero do museu, eu quero daquela época. Eu disse, não, mas essa é daquela época. E a pessoa não acreditou de tão boa que estava a foto, porque a foto preto e branco durava mais. A colorida era sujeita a esmaecimento, o slide é sujeito a fungos, se deteriora mais facilmente, até o dia que eu me rendi e disse, ok, vocês venceram. Digital. Vou ter que passar para o digital, porque ninguém mais fotografava em papel. Começou até a ficar difícil você comprar filme, né? Ainda se encontra hoje em dia, mas é difícil. E aí me rendi ao digital. Eu até hoje, talvez eu seja criticado por isso, eu cismo que a qualidade não é igual, entende? Que era melhor qualidade naquela época. Agora, hoje é muito melhor, né? Poxa, mais prático. É mais prático, mais rápido. Você vê um avião, tira 30 fotos do mesmo avião, apaga 29 e diz, poxa, essa daqui ficou legal. Naquela época você não apagava nada e nem tirava 30 fotos do mesmo avião. Né? Mas por esse motivo você acha que naquela época pensava-se mais para fazer uma imagem? Sim, você estudava mais. O ângulo, a luz, está mais em cima, mais para lá, teria que ter mais sol. E tinha um custo, porque o filme não custava barato, né? Para você gastar muitas fotos com o mesmo avião. Sim, aí tem um detalhe que eu não contei, eu passei a me corresponder com pessoas do exterior e eu trocava slides e negativos com pessoas de fora. Eu tinha correspondentes assim em lugares estranhos, em Malta, na Nova Zelândia, e eu recebia muita coisa porque no Brasil era raro ter alguém. Então eles ficavam... Eu tive que começar a podar porque da Holanda eu tinha assim 10 correspondentes. Aí o que acontecia? Pousou em Amsterdã, ou o Caravelle da Tunísia. Aí 10 pessoas me mandavam um negativo com a foto do Caravelle da Tunísia. Já não era tão interessante, né? E eu também não fazia tantas fotos assim para trocar, como eu já te disse, para o custo. Eu não trabalhava ainda. Eu vivia dos meus pais, né? E custava caro o filme. Nunca custou barato, né? Mas então, aí você foi para o digital, né? Aí a gente já falamos que a cultura do olhar era diferente antigamente no filme. Como é que você vê hoje esse pessoal que está, não sei se esse nome spotter, eu comecei numa época também antiga, 82, 81, mais ou menos, fotografar, o nome spotter não existia. Como é que você vê essa turma com o nome spotter fotografando? Você acha que é um prazer de aviação? Você acha que é um prazer de fotografia real?
Olha, talvez o que eu vou falar, eu vou acabar sendo criticado por muitos. Existem realmente as pessoas que amam, que gostam, que se interessam, que veem um avião e dizem, puxa, onde é que fica exatamente esse país? Porque há uma certa cultura. Claro. Você descobre geograficamente que país é, a matrícula Vitor Tango é de que país? Só que eu sinto que é chato falar desse modo, a juventude, digamos assim, ele tem uma boa máquina, ele comprou, o papai deu, mas a pessoa não sabe diferenciar um 37-700 de um 800. A ânsia maior é você publicar algo, seja no Instagram... Preciso aparecer. Eu preciso aparecer, seja no airliner.net, seja no Jet Fotos. E aí eu comento, puxa, eu tenho 50 fotos publicadas no airliner.net. Mas aí, se você conversar com a pessoa, você nota que o conhecimento da aviação em si é muito fraco, entende? A pessoa não tem ideia de onde aquele avião é, que modelo é exatamente. E eu sempre gostei de acompanhar o modelo exato. Uma coisa que eu tenho mania, por exemplo, chega um avião aqui para o Brasil que é usado. Eu gosto sempre de pesquisar de que empresa ele era, que matrícula ele tinha, que ano ele foi fabricado. E aí esse avião vai embora, volta para o lessor, para a empresa, e aí você consegue ver que tem uma foto dele já com a pintura nova, em outro país. Eu gosto de acompanhar esses detalhes. E isso daí realmente não agrada a todos, né? Eu diria que muitas pessoas, a ideia só é fotografei e publiquei. Mas o que você acaba de falar é a função real do fotógrafo que está em campo, é dizer de onde veio aquele avião. Sim. E que avião que é aquele, matrícula, idade. Essa função é real, não é isso? Esse é o meu prazer, entende? Naquela sua época era muito mais difícil. Sim. E é descobrir assim, puxa, ele veio da empresa XYZ, mas anteriormente ele foi da empresa tal e tinha matrícula tal. Então ele já está aqui de terceira mão. Porque tem aviões que chegam aqui no Brasil que... O público, em geral, diz, poxa, a empresa recebeu um avião novo. Novo nada, aquele avião tem mais de 20 anos. Já foi operado por 3 operadores diferentes. Acompanhar a história da aeronave, quando ela voou pela primeira vez, de quem ela foi operada, porque naquela época também não existia o leasing. As empresas compravam o avião. Hoje em dia é um lessor que aquele avião vai passando de mão em mão como se fosse um carro usado. Pelo mundo inteiro, né? Entendi. E passou pelo mundo inteiro. O avião já esteve na Índia, o avião esteve na Nova Zelândia e agora está no Brasil. E eu gostava de fotografar o avião indo embora, porque aí estava a graça, porque às vezes ele ia embora, por exemplo, com a pintura da Varig, mas já tinha uma matrícula da Indonésia, por exemplo. Os Abros da Varig, quando foram embora, foram para Nusantara, da Indonésia. Acompanhar o avião com as cores novas e muitas vezes com as cores novas, mas ainda com a matrícula brasileira. Mas já aconteceu do avião ir embora para outra companhia e você refotografar ele com a pintura da outra companhia? Já aconteceu, já. E outra coisa interessante, talvez mudando um pouco, as pessoas sempre... A juventude diz que é zoar, né? Me zoam muito. Me zoaram sempre muito da minha mania de fotografia. Muita gente se referia àquele maluco que fotografa avião, mas eu nunca me importei com isso. E quando havia alguma coisa com o avião, todo mundo dizia, aposto que o Cedrini tem foto. Eu dizia, não é bem assim, eu não tenho foto de tudo. Aí você lembra aquele acidente terrível de Tenerife? E alguém logo disse, o Cedrini deve ter foto desses aviões. Eu disse, puxa, cara, não é bem assim. Eu não estava lá. É um jumbo holandês com um jumbo americano. Aí eu fui procurar e descobri que o jumbo de Tenerife da KLM, eu tenho foto dele feita em Amsterdã, no pátio. Essa foto, inclusive, eu já cedi para uma revista da Holanda, eles publicaram, deram crédito, naturalmente. E depois eu descobri que eu tenho uma foto não tão boa do jumbo da Panam feita em Viracopos. Vê que coincidência. O mesmo que bateu no acidente. O mesmo do acidente com a KLM. Entendi. Aconteceu de eu ter, entende? Entendi. Agora, também não fico assim, o avião teve um acidente, eu vou procurar com ânsia, eu tenho foto, esse avião caiu. Não é essa a história. Né? Não sou sádico assim, a história não é essa. Cedrini, eu gostaria que você desse o seu testemunho para esse pessoal que está começando agora, que está sendo spotter, que está curtindo a aviação. Gostaria que você falasse palavras de sabedoria.
Olha, a palavra sabedoria seria continuem, isso é importantíssimo, porque era um hobby que não tinha ninguém. Eu era amigo de mim mesmo, eu não tinha com quem falar, entende? É desagradável. É legal um grupo, um spotter day, uma reunião de 3, 4 amigos para fotografar, trocar ideia. Agora, que fosse um pouco mais aprofundada, para quem realmente gosta, a história da aviação, a história daquele avião. E não só para você aparecer no YouTube, no Instagram, no airliner.net, quem realmente ama aquilo. Porque muitos depois param, né? É aquele início, aquela vontade de fotografar e depois... Que não é fácil, né? Acabou. Não é fácil. Ficar o dia todo de pé ali não é mole. Com sol, às vezes, e também com uma certa dificuldade, porque hoje facilitou muito. Hoje não tem o é proibido, não pode. Eu escapei de ser preso algumas vezes, tá? Porque me pegaram fotografando. E tinha muito essa cultura, não pode fotografar avião. E você não ia criar um caso, mas eu tinha vontade de dizer, me mostra a lei, parágrafo 1, artigo 4, onde está escrito que não pode fotografar avião? Eu não conheço essa lei, tá? Talvez até exista. Mas era uma época mais difícil, né? Era um hobby muito, muito mal visto, digamos assim, né? Geralmente achavam que você tinha um parafuso solto. Mas eu me orgulho muito de ter tido todos os meus parafusos no soltos lugar. E ter contribuído para, de certa forma, sem nenhuma pretensão da minha parte, ter preservado a história da aviação comercial brasileira no Brasil. Porque eu vivi uma época boa. Eu vivi o final dos 60, os 70, os 80. E foi uma época farta de aeronaves, né? Sim, com certeza. E tem aviões que eu tenho foto e, modestamente, eu acho que ninguém mais tem, entende? Você tem página na internet? Não, eu tenho um Instagram que me segue, não sei em quê, porque eu não publico nada, mas me segue. E eu tenho o Facebook, que hoje em dia é uma coisa caída de moda, né? Ninguém mais usa Facebook. Mas você está lá no Facebook. Quem quiser te achar no Facebook... Às vezes eu publico alguma coisa... Porque o Facebook é um lugar onde eu posso escrever mais. Porque no Instagram você não põe detalhes. Essa foto foi feita no dia tal, no aeroporto tal, o avião a matrícula tal, é um 737 modelo, alguma coisa. Você não faz isso no Instagram. É algo... tem que ser curto, né? É isso aí. Cidrini, olha, muito obrigado pela sua companhia hoje. Obrigado pela sua presença, vindo do Rio de Janeiro para falar com o Porta de Angar. E eu espero você mais vezes aqui. Ok, será sempre um prazer. Desculpem se eu falei demais, porque quando eu me entusiasmo eu vou desenrolar. E eu tenho muita história engraçada, interessante para contar. Algum dia continuamos com esse papo. Com certeza. Será sempre uma honra. Gente, balança o sino do Porta de Angar, divide essa informação do grande fotógrafo Vitor Cidrini. Dá trava-língua isso aí, hein? E até a próxima. Valeu!